Que importância você dá para os irmãos na fé? Você gosta da companhia deles? A devocional de hoje está baseada em Atos 20, de 1 a 6, e nesses versículos veremos a saída de Paulo da cidade de Éfeso com alguns discípulos, com destino a Jerusalém. E também fala que Paulo sofreu a oposição dos judeus que conspiraram contra a sua vida. Vamos ver então como tudo isso aconteceu. Primeiro, Paulo se despede da igreja em Éfeso. Diz a Bíblia que, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Paulo permaneceu em Éfeso por mais tempo do que em qualquer outro lugar. E agora era a hora de partir para pregar e formar novos discípulos em outras cidades. Paulo não fugiu de Éfeso por causa do tumulto criado por Demétrio, nem saiu escondido depois da tensão. Diz a Bíblia que ele mandou chamar os discípulos, ou seja, aqueles que foram treinados por ele, para confortá-los antes de partir. Paulo quis encorajá-los a permanecer firmes na fé em Jesus Cristo antes de partir e despediu-se deles então rumo a Jerusalém. Segundo Paulo, fortalece os cristãos da Macedônia e da Grécia. Diz a Bíblia que viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Paulo tinha em seu coração zelo pelas igrejas que fundara, um zelo pelos filhos espirituais. Por isso viajava constantemente às igrejas que estabelecera para fortalecer os novos crentes na fé. Por essa razão, visitou as igrejas da Macedônia, que são Filipos, Tessalônica e Bereia, e em seguida foi a Corinto, a capital da Caia, na Grécia. Nessas viagens, Paulo pregava, exortava a igreja para abandonar práticas pagãs e contrárias aos princípios cristãos e encorajava-os a permanecerem firmes na fé em Jesus, independente das circunstâncias. Na Macedônia, aguardou a chegada de seu discípulo chamado Tito, que lhe trazia informações da igreja de Corinto, e novamente o enviou a Corinto. Depois viajou para Corinto, onde permaneceu por 3 meses lá pregando e ensinando a palavra do Senhor. Terceiro, Paulo muda o itinerário da viagem. Diz a Bíblia que, quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia. A ideia de Paulo era de sair de Corinto e partir para a Síria. Contudo, surgiu uma conspiração dos judeus para matá-lo na viagem. Então resolveu voltar para a Macedônia da mesma maneira que ele veio, que foi por terra. Possivelmente os judeus tinham reservado passagem para Jerusalém no mesmo barco que ele. Paulo não temia esses judeus, não temia a morte, mas tinha claro o seu propósito de viagem. Por isso mudou seu itinerário. Deus, através do Espírito Santo, concede sabedoria e discernimento das coisas a seus filhos, a fim de que o nome de Jesus seja sempre honrado e glorificado através de suas vidas, bem como a missão do Senhor seja sempre cumprida. E Paulo muda o roteiro de viagem, mas não muda o seu propósito. Um detalhe das viagens de Paulo que sempre me chamaram a atenção é que Paulo sempre quis companheiros viajando com ele. Esse é o quarto item. Diz a Bíblia que Paulo foi acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Pérea, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegaram de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Vários irmãos de várias igrejas acompanharam Paulo nessa viagem. Paulo dificilmente viajava sozinho, ele sempre deu preferência pelo trabalho em equipe. Assim ele podia discipulá-los mais de perto, mostrando-lhes na prática o que um missionário faz, como deve se portar diante de uma adversidade, bem como cooperar na edificação e fortalecimento das igrejas por onde passavam. Mas nessa viagem tinha um aspecto a mais, que era dar segurança, pois estavam levando ofertas das igrejas gentílicas para os crentes da Judéia. Como eram de vários lugares, foi combinado de se encontrar em Troade, projetando ir juntos a Jerusalém. Esse comportamento revela a visão missionária que Paulo imprimiu e forjou nos corações. Revela a visão da igreja, o corpo de Cristo, que é uma igreja aberta para enviar, cooperar e sustentar os outros irmãos financeiramente.
que isso também seja a visão e a missão de cada igreja local. Não sabemos quantos foram com Paulo dali, mas com certeza Lucas estava com Paulo, pois diz a Bíblia, navegamos de Filipos. Ele estava com Paulo. E quando diz, após a festa dos pães sem fermento, Lucas estava dizendo que Paulo e alguns companheiros passariam a Páscoa em Filipos e depois todos se encontrariam os outros em Troade. Seria errado Paulo celebrar a Páscoa dos judeus sendo cristão? Penso que não. Devemos sempre lembrar que Paulo é um cristão judeu e por isso nada lhe impede de celebrar as festas judaicas, pois elas não interferem nem prejudicam as práticas cristãs. Não era errado para ele praticá-las, mas também ele nunca exigiu que os outros cristãos a praticassem, pois não é necessariamente errado manter conexões culturais por causa do Evangelho. Mas Paulo era sábio e sabia discernir as questões culturais da verdade do Evangelho de Jesus. Que aprendamos com ele, então, a distinguir e a discernir essas questões culturais do Evangelho de Jesus. E depois da Páscoa, viajaram pelo mar por 5 dias e chegaram então a Troade. E permaneceram lá por 7 dias. E na cidade de Troade acontece uma tragédia e um milagre extraordinário. E sobre isso falarei na próxima devocional. Bom, que bom que você assistiu essa devocional. Se gostou, dê um like logo aqui abaixo. Ainda não assinou nosso canal? Assine lá. Clique no botão aqui abaixo e receba informações de um novo vídeo logo após eu postar. E se quiser assistir mais vídeos como esse, clique nos vídeos ao meu lado esquerdo. Um grande abraço. Jesus abençoe o seu dia.